Você já teve a sensação de estar numa semana onde nada está acontecendo? O que acontece quando a vida entra em pausa e a gente não percebe nenhuma mudança? Será que realmente nada está acontecendo? Ou são mudanças que não são visíveis? Oi, eu sou a Nayara e essa semana eu quero falar sobre esse processo, sobre semanas mais silenciosas, onde nada de grandioso parece acontecer. Essa sensação de vazio que a gente sente, é preciso preencher. Ou faz parte do processo a gente tolerar que é assim mesmo. Vai ter semanas que a gente só tá vivendo. E mesmo com conquistas, a sensação que fica é que tá tudo parado, né? Que não houve grandes mudanças. A vida realmente entrou em pausa? Ou é a nossa percepção está perdendo os detalhes? Está se perdendo, sem presença. Me deixa um pouco perdida, no vazio, em mim mesma. A vida perde o sentido de continuidade, porque a gente está repetindo ciclos. E aí parece que nada foi pra frente, que aquela semana não andou. Em que momento que a gente passou a acreditar que a vida só tem valor quando algo grande está acontecendo? Quando novas coisas estão acontecendo, quando a vida segue, se movimenta. Às vezes tão rápido que a gente nem consegue acompanhar. Quando a gente está atrasado e acelerado para viver aquele momento, é só assim que a vida segue. Quando é que a gente pausa? Quando é que a gente se permite organizar as nossas gavetas internas, né? O processo, ele é constante, contínuo. E que mesmo quando não tem nada, a olhos nus, como um iceberg, tem muita coisa por dentro, muita coisa profunda acontecendo no subconsciente, nos nossos bastidores íntimos, que a gente está processando aos pouquinhos, no nosso tempo. E que isso não significa que a gente está no vácuo. Muitas vezes a gente precisa deixar as coisas assentarem sozinhas, aparentemente, né? Sem o nosso controle, com o tempo. Permitir essa semana menos tumultuada, mais leve, para que a nossa mente descanse, se organize. Ela é inteligente, a nossa mente. Nessas semanas que parece que a gente está parado, que nada acontece, são outros processos que estão sendo organizados internamente. Essa questão de repetir ciclos, ela é muito confundida com retrocesso. A cada novo ciclo que a gente vive, ele faz parte da elaboração, faz parte do nosso aprendizado. As mesmas coisas podem acontecer, mas é uma nova chance da gente responder diferente. Então eu não sinto que cair de novo naquele mesmo fato, aparentemente igual, é um retrocesso. Se eu já conheço, eu consigo estar mais consciente, menos surpresa, consigo agir muito diferente. Porque é isso a vida, é essa evolução, essa mudança, esse aprendizado. É passar diferente, consciente, pelas mesmas coisas, algumas vezes na vida. Evoluir não é só novos desafios, novas oportunidades, coisas diferentes. Não é só o desconhecido, aventurar o desconhecido. Mas é também aprimorar o conhecido, aprimorar o básico. Ajustar aquilo que já é esperado, né? De acontecer. E que eu não posso deixar ele simplesmente acontecer no automático. É exigir da minha atenção ali também. Então é preciso estar atento e viver cada fase. Uma fase mais íntima e mais silenciosa. Às vezes é necessário para organizar os processos internos. Nosso valor não é só na utilidade.
No vazio, a gente colhe muita coisa também. Os aprendizados internos, eles para acontecerem, muitas vezes eles precisam desse silêncio. Eles precisam dessa pausa, desse aparente vazio, para poderem se acomodar. As raízes, quando elas estão crescendo, elas não são vistas a olho nu, né? A gente não vê raiz. A gente vê folhas, a gente vê galhos, a gente vê flores, frutos. Mas às vezes a planta não está crescendo, aparentemente, está parada, está estagnada. É porque o processo dela está acontecendo embaixo, no subsolo. As raízes estão se alongando, se fortalecendo, estão rompendo o solo, a terra dura, concreto muitas vezes. Muita coisa acontece por baixo, no nosso íntimo, e a gente não escuta. A gente acha que a gente está parado. É por isso que a gente precisa sustentar o processo em todas as suas fases. No vazio, no silêncio, assim como no movimento, no barulho. Todas essas fases são importantes. A planta, ela só é saudável quando ela está forte, em cima, embaixo. São os galhos, são as flores e são as raízes. Realmente, na maioria dos dias, eu não tenho nada para mostrar. Nada para entregar de diferente, de curioso. A curiosidade, ela dá lugar para o silêncio. Ela dá lugar para a resiliência, para a autocompaixão. Será que o silêncio é uma forma de movimento? O que acontece? Quais processos de aprendizados acontecem por baixo? Por dentro? No íntimo? Enquanto a gente exerce o silêncio, exerce o processo de desacelerar, o processo de vazio, de aceitar o vazio. Internamente, o que está sendo reorganizado na gente? Eu tenho me perguntado isso essa semana, que é o que eu estou sentindo. Essa fase de ajeitar as minhas gavetinhas. Mais silenciosa para mim, foi uma semana mais introspectiva, ao mesmo tempo que processos antigos se repetiam, processos desconfortáveis, repetições de ciclos que podem ser mais saudáveis, que podem ser melhorados, e ter a consciência, ter o tempo para observar isso, ao invés de simplesmente atropelar e viver mais uma vez, me fez ficar mais atenta durante toda a semana. E é isso, tem semanas que elas são feitas para desacelerar mesmo. Elas fazem parte do processo da gente amadurecer, da gente se entender como gente, né? E curiosamente, essa semana é meu aniversário, então eu sinto que sempre que vai chegando próximo do meu aniversário, eu fico mais introspectiva. Eu fico naquela dúvida de se eu quero agitação, se eu quero fugir de tudo. Tem anos que eu fico mais empolgada, mais eufórica, querendo comemorar, porque eu tive feitos para comemorar, tive produção para provar, né? Tive ganhos para falar, esse ano valeu a pena. Eu tenho outros anos que eu já tô querendo fugir, não me vejam, não me falem comigo, porque eu não tenho nada para dizer. Este ano passou aqui, eu nem vi. Então, em 2026, eu tô mais quietinha nessas expectativas, tenho aprendido a não depositar tanta expectativa e nem fazer tanta cobrança, né? Essa autoprestação de contas que eu tenho comigo mesmo a cada aniversário. Aos poucos eu tenho deixado isso de lado. Esse ano eu quero comemorar a vida daquela criança interior, da minha menina. Relembrar um pouco daquela Nai criança que teve tantas experiências de estar presente na sua infância. O que dá saudade da nossa infância, que a gente tem que trazer muito para nossa vida adulta, é estar presente, né? Deixar aqueles... Não é porque a gente tinha mais tempo para fazer as coisas, mas é porque a gente estava mais atento, né? Qualquer matinho na esquina, qualquer
terrinha, qualquer brinquedo, tudo era muito grande. E hoje as coisas ainda continuam sendo grandes. Se a gente voltar a olhar para elas. Essa semana eu tive conquistas. E não acho justo deixar essas conquistas se apequenarem, parecerem menores. Preciso desse espaço para poder chegar nessa reflexão, né? Que de alguma forma eu não estou me parabenizando do modo que eu mereço. Ainda mais nessa semana, que eu vou receber parabéns externos de outros, né? Da família, dos amigos. Eu quero mais do que nunca ser a primeira a me parabenizar, ser a primeira a dar parabéns pra mim. E eu acho que é por isso que a semana foi mais contemplativa. E no seu tempo, não necessariamente mais devagar. O que muda quando a gente para de exigir um momento especial? Quando a gente passa a contemplar os dias comuns e a valorizar os pequenos momentos, a valorizar o trivial. Porque dias especiais são raros. Aniversário, 1 de 365. E o que tem por todo o resto, né? O que eu trago em todos esses outros dias. Então é isso. É uma semana de mais silêncios, de mais introspecção. E eu sinto que processos estão sendo assentados internamente. Porque às vezes o mais difícil do processo não é avançar, não é se movimentar, mas é permanecer nele quando parece que nada acontece, quando essa sensação de vazio chega. E o que a gente faz com ela? A vida mesmo, ela se encarrega de fazer esse equilíbrio, de fazer esse contraponto, porque é preciso respiro, né? É uma semana de respiro. Eu fico por aqui e até semana que vem.